Oi, gente, tudo bem? Então, conforme prometido, eu tô aqui para ensinar vocês esse quadrinho, né? Um quadro da Sagrada Família, que eu acho que ficou bem legal, porque dá para vocês usar não somente como um quadro, né? Mas também guirlandas e outros tipos de enfeite de porta. Sem contar, é claro, que também dá para usar, né, os personagens na árvore de Natal, né? Ou qualquer outro tipo de enfeite que você quiser fazer utilizando, né? A Maria, o José, como um presépio, outro tipo de enfeite, também dá super certo. Como as peças elas têm a mesma base, né, de estrutura, eu trouxe aqui já algumas peças já prontas, né, para agilizar um pouquinho, já que a gente vai fazer todo o passo a passo aqui no vídeo, para não ficar tão longo assim. Eu já trouxe aqui algumas peças adiantadas. O corpinho da Maria, ela é exatamente igualzinho o corpinho do José. A diferença é que ele tem uma abertura aqui, né, nessa parte da roupinha dele, onde eu fiz um ponto atrás. Então aqui eu já deixei ele adiantado, né? Mas vou mostrar como que fica atrás, para vocês entenderem como que ele funciona. Ele é basicamente, né, o que o nome dele fala, que é um ponto atrás, que você começa de frente para trás. É um ponto bem simples, né, usado para decorar, para deixar aquele pontinho mesmo decorativo, para deixar a peça mais bonita, com alguns detalhes. Mas aqui eu usei ele para unir também, né, não somente na parte decorativa, mas também para unir a parte do casaco dele em azul com a parte amarela. Para fazer esse ponto é bem simples, né? Como eu disse, é um ponto que vem de frente para trás. Então você vai colocar a agulha e vai depois inserir ela de novo no último ponto que você fez, sempre andando, né, que nem um caranguejo, de frente para trás. Então aqui eu já fiz as duas laterais, né? E acho que fica um efeito bem bonito, por isso que eu quis usar aqui, além também de unir as peças, como eu disse. Para fazer esse ponto, você pode utilizar tanto a linha de meada quanto a linha de costura, né? Aqui eu estou utilizando a linha de costura com duas perninhas. Feito essa etapa do bordado, a gente vai começar a unir as peças agora para casear. Aqui eu fiz o pescoço separado porque ele é de outra cor, então a gente precisa colar. Eu utilizei a cola quente porque ela cola na hora e é mais rápido. Agora você pode usar também a cola de silicone ou a cola da sua preferência. Um detalhe importante é que você não pode colocar cola aonde você vai casear, porque isso vai atrapalhar depois você a casear. E não tem necessidade também, porque depois quando você vier com a costura, né, ele vai ficar tudo costuradinho, não vai ter nenhum problema. Então eu sempre deixo as laterais, né, onde eu sei que vai algum tipo de costura, sem passar cola. E a gente vai fazer isso aqui tanto na parte da frente quanto na parte de trás. E foi o mesmo processo que eu fiz com a Maria. Então, depois de colocado o pescoço, a gente vai começar a casear. Eu gosto sempre de trocar a cor conforme eu for caseando. A parte azul com azul, a amarela com amarelo e assim por diante. Eu acho que fica um trabalho mais bonito, mas é questão também de gosto pessoal. Passo aqui a agulha dentro do feltro, puxo, vai ficar a argolinha, eu passo dentro dessa argolinha e começo a casear toda a peça. Aqui eu tô começando pelo pescoço e o meu caseado, ele é sentido horário, tá? Eu sei que tem gente que faz no sentido contrário, né, no sentido anti-horário, que também não tem nenhum problema, fica do mesmo jeito. Vou prosseguir aqui fazendo todo esse caseado, né? Quando chegar nas outras partes de cores diferentes, eu vou trocar essa cor e vou deixar um espacinho lá em cima para a gente encher. Quando eu terminar, eu volto para mostrar para vocês. Para encher, eu gosto muito de usar um pincel velho, um pincel sem cerdas, porque se ele tiver cerda, ele vai grudar no enchimento. Então não vai dar certo, então ele tem que ser sem cerdas. Daí eu coloco todo o enchimento aqui e vou devagar, de pouquinho em pouquinho, para essa peça não ficar embolada, né? O enchimento não embolar lá dentro e ela acabar ficando toda deformadinha pelo lado de fora. Então aqui eu vou colocando o enchimento, conforme for precisando, nos cantinhos que eu vejo que tá faltando enchimento, eu vou colocando. Para quem conhece o meu trabalho sabe que as minhas peças são bem cheias. Eu gosto desse estilo porque com o tempo o feltro ele perde, né, aquele enchimento, parece que ele dá uma compactada por dentro e a peça acaba ficando meio mole. Então eu gosto de encher bastante, mas não a ponto também de ficar com aquela sensação de que vai explodir, né? Tem que ter um equilíbrio aqui. Então você vai aos pouquinhos colocando ali onde você acha que tá faltando, que no final dá tudo certo.
Enche bem todos os cantinhos, não esquece dos ombros, né, e também do pescocinho que precisa ficar firme para aguentar essa cabecinha depois. E daí é só fazer, né, o restante do pontinho caseado, finalizando e fechando a peça. Ó, então ela ficou assim, ó, totalmente enchida dos dois lados, dá para vocês terem uma noção, e com um pontinho caseado em toda a volta. Eu sei também que tem gente que usa aquele ponto chuleado, também dá certo, tá? O tipo de ponto não importa muito, vai do seu gosto. E aqui as duas partes já estão prontinhas, tanto da Maria quanto do José. Elas são iguais, né, como eu disse. Então, é essa forma que eu usei para fazer. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz os bracinhos, que também são iguais. Então, eu deixei um só para mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Na verdade, são 3 braços iguais e um pouquinho diferente, né? São 3 braços curvadinhos e um braço que fica para baixo, que é o braço que o José não tá segurando o cajado. Então, aqui eu tenho 2 partes, que é o braço dele e a mãozinha que eu coloquei uma parte só. Daí eu passo um pouquinho de cola quente nela e coloco ela mais em cima, para a cola não ficar ali aonde eu vou casear depois, tá? Então, eu coloco primeiro a mão no bracinho, em uma das partes, depois junto tudo e vou começar a casear. E aqui, da mesma forma que a gente fez o corpo, a gente vai fazer o caseado em toda a volta e deixar um lugarzinho para encher. Eu costumo deixar em cima do bracinho, tipo no ombro, quando eu vou fazer braços, né? Eu acho que fica um lugar mais estratégico para fazer esse enchimento. Agora a gente vai fazer a cabeça. Eu já deixei a cabeça da Maria pronta, aqui faltando somente os olhos. E essa parte do véu dela, atrás ela fica branca, porque eu usei um feltro estampado. Então, de um lado ele é branco e do outro ele tem estampa, né? Então, eu fiz dessa forma porque ele vai ficar colado num quadro, então não vai aparecer a parte de trás. Mas se você for usar, né, em algum outro tipo de enfeite que vá aparecer essa parte, aí é interessante que você use um feltro liso ou até mesmo um feltro duplo, né? Fazer 2 partes de trás para que tanto na frente quanto atrás tenha a estampa e não fique essa parte branca. Fazendo aqui a montagem do José, eu já coloquei a barba, que é tudo junto com o cabelo dele, né? E bordei as sobrancelhas. E agora a gente vai começar a colocar o véu, que ele já é colocado na hora de você costurar, na hora de você fazer esse caseado, você já vai fazer tudo junto. Eu colo aqui a parte de baixo, lembrando de deixar as beiradas livres, né, de cola. Colo bem certinho, encaixo ele bem direitinho no contorno da cabeça, porque depois a gente vai cortar esse excesso. Então, eu passo cola aqui, posiciono, colo essa parte da frente do véu e depois eu levanto, né, essa parte do véu para conseguir cortar um pouco do excesso da parte de baixo, tanto do cabelo marrom quanto da parte pele também, para que não fique tanta camada para costurar e depois fique difícil. Então, eu corto ali um pouco para dentro, ó, antes de terminar o véu, eu corto só para ficar mais fácil na hora de costurar. E agora a gente vai fazer a parte de trás da cabeça, que também já tem o véu junto. Então, aqui eu posiciono a parte pele em cima do véu, né? Vejo direitinho o lugar onde fica melhor, bem certinho, com as partes redondas. E coloco depois a parte da frente em cima, para ver se ficou bem alinhado, se vai ficar direitinho. Depois que eu já fiz isso, eu passo um pouco de cola, né? Não muito, só em uma meia lua, só para firmar essa parte pele no véu, mas lembrando de deixar também a beiradinha livre, porque a gente vai cortar esse excesso depois. Depois de colocar um alfinete para segurar a peça e a gente costurar bem certinho no lugar que precisa ser costurado, eu vou começar o caseado. Então, eu escolhi aqui a parte lateral da cabeça para fazer o enchimento. Então, eu vou começar o meu caseado pela parte de cima do véu. O que eu faço aqui? Eu faço 2 pontinhos antes de começar a pegar o véu de trás, pegando somente o véu da frente e a parte de trás da cabecinha. Então, faço aqui uns 2 pontinhos e prossigo caseando toda essa volta do véu. Quando termino, eu troco a linha para a linha marrom e começo a casear ali a barba, deixando aquela aberturinha de lado para a gente começar o enchimento. Lembrando que a parte que a gente pega também o véu da frente com o véu de trás é somente na parte de cima da cabeça. E aqui da mesma forma eu vou colocando o enchimento, sempre aos poucos para não embolar. Eu levanto essa parte de trás do véu um pouco para facilitar, para me segurar aqui para conseguir fazer o enchimento.
e faço o preenchimento de todo esse rostinho. Terminada a etapa do enchimento, a gente vai fechar essa peça e depois vai dar uma conferida, vai ver se ficou tudo no lugar, dá uma amassadinha assim no rostinho para esse enchimento ele chegar no seu lugar certinho. A gente vai preparar para colocar os olhos. Para não ficar um vídeo muito longo, eu vou dividir ele em etapas, então no próximo vídeo você vai ver a partir da colocação dos olhinhos.